fomos ensinadas a esconder o nosso corpo muito antes de amá-lo. Hoje nós iremos conversar sobre como transformar a menarca em um rito de passagem com acolhimento. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre educação sexual, cuidado e proteção da infância menarca. Eu sou Michele Martinelli e hoje estou aqui recebendo Mirelle Ferreira. Se apresente, amiga. Olá, obrigada pelo convite, amiga. Eu sou Mirelle, sou psicóloga infanto-juvenil e sou mãe. Eu também sou psicóloga, sexóloga e mãe, inclusive por falar nisso. Me conta, a maternidade transformou a forma como você enxerga a importância de falar com as crianças sobre o corpo? Com certeza. A educação sexual saiu dos meus livros e foi para o meu coração, e foi para a minha vivência diária, né, para a minha prática com os meus filhos. E a gente ter esse lugar aberto, né, para falar, para ensinar sobre o corpo, é sobre educar, é sobre evitar danos futuros, é sobre proteger essas crianças. Uhum. E no mês da mulher, muito se fala sobre conquistas, mas pouco eu tenho escutado falar sobre como a educação sexual atravessa a forma como a gente se relaciona com o nosso corpo. Sim, eu acredito assim que muitas de nós mulheres, a gente foi criada de uma maneira como se a gente fosse vizinhas do nosso corpo e não donas. E então, esse lugar de não conhecimento, né, de não apropriação daquilo que é nosso, é o que faz com que a gente seja vulnerável, é o que faz com que a gente não saiba colocar limites, é o que faz com que a gente não saiba proteger. Então, é o que eu costumo dizer, né? A criança que conhece o corpo aos 4 anos é a criança que vai conseguir defendê-lo aos 14. Interessante. Tem uma musiquinha, inclusive, que ela é cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho e pé. É, para mim, né, um convite a gente pensar justamente como fica negligenciado partes do corpo que são tão importantes, né? E, inclusive, é importante a gente pensar sobre como os apelidinhos que é colocado nesse corpo, por receio de usar o nome que realmente se tem, né? As genitálias, o seio, e leva, né, a conceituar essas partes do corpo como algo, às vezes, precioso, ou apenas precioso, ou a joinha da mamãe, né? Eu já ouvi vários apelidos, por exemplo, para a vulva, né? Então, as pessoas costumavam usar apelidos, ou não falar sobre. Como que você enxerga isso? Então, você trouxe essa perspectiva muito interessante e eu fiquei pensando sobre uma outra perspectiva, né? Porque quando a gente não fala sobre algo ou quando a gente cria um apelido para isso, fica parecendo como se isso fosse algo que tivesse que se esconder, sabe? Algo que não se pode falar, né? E aquilo que eu não posso falar, eu não vou ter como conhecer sobre isso, eu não vou ter como apropriar disso. Então, esses apelidos, né? Eu acho assim que pode ter um apelido ali, carinhoso, sei, mas existe um nome real para isso. E a gente não falar sobre isso é a gente negligenciar essa parte que é fundamental, que é importante e que está existindo, sabe? Ela está existindo, ela Em está ali no seu corpo, ela está em desenvolvimento. desenvolvimento, está acontecendo um monte de coisas e ainda vai acontecer um monte de coisas por causa dessa região, por causa dessa parte que é tão importante do corpo. Uhum. Então, não há o que esconder, né? Há o que ser dito. É vulva, é pênis, é vagina. E que são nomes bonitos também, né? Sim. E eu entendo, por exemplo, que falar sobre, além de legitimar, vai prevenir, porque
já aconteceu, assim, situações em que conheci pessoas, né, no decorrer da minha trajetória, que não davam lugar para, não tinha nome, né, a genitália dela, o processo de desenvolvimento desse corpo não era acompanhado, né, pelos cuidadores. Essas pessoas vão desenvolvendo transtornos sexuais ao longo da vida. Porque é isso, o corpo ele vai mudando ao longo da vida, né? Desde que era um bebê, eu me lembro, por exemplo, quando ela era pequenininha, eu ministrei, né, um grupo de estudos, facilitei um grupo de estudos sobre sexualidade e uma pessoa trouxe uma coisa que eu levei para minha vida, que era sobre a importância de ensinarmos as nossas filhas, né, os nossos filhos, a que ninguém deveria tocar na região sem autorização. E ela tinha, assim, 3, 4 anos, eu ensinei isso para ela e desde então nunca pude higienizá-la sem pedir licença. Às vezes acontecia, Elvira, deixa a mamãe te Excelente. limpar, e ela falava, você não pediu licença. E isso é muito potente, Sim. muito importante, né? Isso diz-me de consentimento, né? O consentimento, ele acontece na hora do banho, né? Se ensina. A educação sexual é isso, né? Ela é ensinada, não existe mais aquele negócio de vamos sentar para conversar sobre isso. A educação sexual ela é diária, né? Então ela começa ali no banho e ela começa no banho, ela começa também a gente colocando um limite naquela tia que está querendo beijar a criança. E a criança tá ali, sabe, naquela cócega que a criança tá sentindo dor, que a criança tá desconfortável, que a criança fala para, e o adulto não para. Então, isso que você está dizendo é muito importante, né? Na hora do banho, você ir lá pedir permissão para tocar a parte do corpo e ajudar a criança a falar não desde pequena, né? Porque a gente acha que consentimento é na hora do namoro, né? E não é na hora do namoro. O consentimento, ele acontece ali bem nos primeiros anos mesmo, a gente ensinando essa criança que esse corpo é dela, que esse corpo, que isso é um lugar, é um território dela. E que se ela não quiser, ela não tem que dar beijo em ninguém, não tem que aceitar abraço de ninguém. Inclusive para os pais, né, que às vezes passam dos limites. Eu penso que o filho ele é um belo de um convite para a gente olhar para as nossas questões. É, inclusive sobre isso, né? Como eu me sentia quando o meu corpo foi se desenvolvendo e os seios começam a aparecer e os pelos começam a aparecer e as pessoas comentam sobre isso. Como era isso para mim? Eu penso que é o momento assim de pensarmos sobre isso com profundidade, né? Os filhos eles trazem esse belo convite para a gente, né? Faz sentido? Faz demais, né? Muito. E de fato é sobre isso, né? É como se esse julgamento externo, essa fala, né, que as pessoas têm direcionado para o corpo da menina que está se desenvolvendo, que está crescendo, é, isso faz com que nós mulheres, com que as meninas, elas deixem de lidar com aquele corpo por dentro dela e passem a lidar com aquele corpo de fora, visto pelo outro. Uhum. Então, isso tem muito impacto, né? Isso pode, por exemplo, gerar uma hipervigilância. A criança e a pré-adolescente que está ali sendo espontânea no seu jeito de ser, no seu jeito de vestir, ela pode começar a esconder esse corpo, ela pode começar a se encurvar, ela pode começar a andar de uma forma que não quer ser vista. Uhum. Ela pode também desenvolver a sexualidade precoce, também Uhum. porque esse corpo passa a ser desejado, e aí ela ainda é criança, é uma mente de criança, lidando com o corpo. Então isso se choca, isso se confunde, né? Então não tem a maturidade para entender ainda sobre tudo isso. Então tem alguns impactos que eu acho que a gente precisa falar mais disso, porque senão as pessoas não sabem, acham que está tudo bem falar, seu quadril está crescendo, sabe? O seu seio. Olha, tá aparecendo o seu seio, cuidado. Então, existe uma forma, sabe, da gente legitimar esse corpo em transformação, da gente contar sobre isso, e que seja algo legal, que seja algo que faça parte do desenvolvimento da mulher e não algo que seja ruim. Uhum. Até porque se isso vem
de quem deveria estar educando, pode acontecer um furo na confiança, na segurança dessa criança, desse pré-adolescente, desse adolescente. Se as próprias pessoas que deveriam estar educando sexualmente estão julgando ou contando sobre esse corpo de uma maneira que não traga confiança entre, isso pode prejudicar a relação, pode prejudicar o espaço, que seria o espaço para um diálogo, o espaço de crescimento, inclusive para ambos, né? Perfeito. Esse é um ponto crucial, né? Quando a gente fala sobre confiança, a gente às vezes não tem a noção, né, de que essa confiança, ela se inicia ali a depender da nossa reação. Então, se a criança chega com uma pergunta simples que seja, pequena que seja, e a minha reação é de reprovação, é de espanto, essa criança ela não vai ter confiança para chegar e me contar de um problemão. Se ela está chegando para falar de uma coisa pequena, que ela considera pequena, uma pergunta que seja, e eu já lido, né, de uma forma muito reativa, essa mesma criança ou esse adolescente, ele não vai chegar em mim para falar de um problemão. É. Inclusive demanda, eu penso, de nós um interesse e uma curiosidade sobre a curiosidade deles. Sim. Então, alguns pais falam assim, mas como que eu vou falar sobre isso? E aí eu sempre devolvo assim, mas se você teve interesse em saber o que eles sabem sobre isso, eu acho que esse é um caminho bem interessante, né? A criança chega e fala, o que que é estupro? E aí a gente devolve, né? O que que você entende por estupro? Onde você ouviu isso? O que que isso Uhum. significa? E aí se abre um caminho de diálogo onde a gente vai falar sobre entender o que essa criança, esse adolescente tem, e daí auxiliar a compreender de uma maneira natural, porque isso é natural, é existente, acontece, né? Sim. E é sobre isso, né? Como eu havia falado, a gente precisa aprender a pegar esses momentos, né, como oportunidade, né, e não como problema, que inclusive não tem problema se a gente também não souber responder, Sim, né? com certeza. Isso já aconteceu comigo, agora até recente, né? A minha filha chegou em mim e me perguntou sobre. Primeiro foi uma sequência, né? Primeiro ela falou que os seios dela estava dolorido. E aí a gente foi conversar sobre isso, né? Nós conversamos, eu expliquei que ela está crescendo, né? Que esse corpo está se transformando, que isso pode gerar alguns desconfortos. E aí, numa outra semana, logo numa outra semana, ela me perguntou, ela chegou com a seguinte frase. À noite, tipo, 8 horas da noite, já ali a gente se organizando ali para deitar, ela falou, mãe, quando eu menstruar, eu vou ficar grávida? Naquele momento, eu não estava nem um pouco preparada para responder sobre isso, né? Não que eu não saiba, né? Esse não foi o caso. Já aconteceu de algumas coisas eu não saber ali de pronto, mas nesse caso eu sabia, mas eu fui surpreendida com aquela pergunta. E eu contei isso para ela. Eu falei, nossa, que surpresa você me falar isso agora. Por que que você está me perguntando isso? E aí ela disse que ela escutou isso na escola. E aí eu falei, nossa, interessante, filha, mas não, né? Você menstruar não quer dizer que você vai ficar grávida. E a gente pode conversar isso melhor amanhã, porque agora já tá à noite, eu já tô cansada, você precisa dormir para ir para aula. E aí, gente, não ficou por aí, né? No outro dia, né, no momento mais tranquilo, a gente foi conversar melhor sobre isso. Então, pegar esses momentos, sabe, de diálogo, né? Esse momento ali de curiosidade da criança, é a gente abrir um portal. Nós, enquanto mães, enquanto educadoras, é a gente abrir um portal de comunicação, de acolhimento, de proteção. Sim. Inclusive, isso me fez lembrar que o João chegou com uma proposta, falou, amor, a gente precisa organizar, porque pode ser que a Eloá fique menstruada na escola. E aí ele viu na internet, me mandou esse vídeo para a gente preparar um kitzinho para colocar na mochila. Depois ele falou, ó, pode acontecer em outro lugar, vamos colocar na outra mochila. E aí, enfim, temos vários kits agora. Nesse kit tem uma calcinha, tem um bilhetinho, um absorvente, lenço umedecido, tudo lá que ela precisa. E a gente conversou sobre isso, explicou como é que ela iria utilizar o absorvente. Ela experimentou, foi muito divertido, né? Esse momento, porque a Menarca ela ainda é cercada, não é muito distante, que a gente recebe no consultório pessoas que descobriram como lidar com isso com as amigas, não com os cuidadores, né? Então, olha que interessante, a gente está vendo nossas filhas, vamos falar hoje mais das meninas, né?
já que estamos, então, soltando esses episódios para celebrar o mês da mulher. É, já que a gente está vendo a menina se desenvolver, ela tendo curiosidade, e mesmo que não tenha, né, mas a gente percebe os sinais, é muito importante que a gente também convide essas crianças. Tem pessoas, assim, não é talvez um caminho ficar só esperando que elas nos cheguem. A gente também precisa contar desse corpo que está dando sinais, que está se desenvolvendo, não pela via da brincadeira, né? Não pela via de apontar, olha o tamanho do seu bumbum, ai, você agora, né? Não, vamos cuidar disso, né? Como uma coisa do processo. Até porque essa frase que você mencionou, que a Bia escutou na escola, conta de um luto simbólico, né? Tem mães que sofrem um luto. Nossa, agora minha criancinha não é mais bebê, cresceu. E sim, de fato está crescendo. Como que a gente vai lidar com isso? Quando a gente pensa em crianças, né, cada vez mais jovens, ficando menstruada, com 8 anos, como que a gente vai lidar com isso, né? Como que fica o brincar? Como que fica, né? Vamos fazer uma viagem, vamos pro clube com uma criança que tá menstruada. Como que a gente lida com isso? É muito interessante, né, isso tudo que você abordou agora, né, que você falou duas coisas muito importantes. Você falou sobre preparar essa criança e você falou sobre esse luto e sobre essa até responsabilização, sabe, ou responsabilidade, né, que você coloca na criança a partir daquele momento que ela menstruou, né? Então, com relação à preparação, gente, imagina você descobrir o seu corpo a partir de um susto, a partir de uma sujeira. Então, isso não é legal, isso é traumático. Sim, Isso é traumático. Então, a gente preparar, né, a criança, a gente preparar a nossa menina para esse momento da menarca, inclusive lá em casa também tem kit, já desde quando Bia estava ali com 9, 10 anos, a gente já fez um kit para ela colocar para ela levar para a escola. A gente fazer essa preparação com a criança é a gente levar para ela segurança, sabe? Conhecimento. Eu costumo falar assim, que é como se fosse uma dança, a partir do momento que a gente vai conversando, que a gente vai naturalizando, né? Meus filhos me veem colocar absorvente desde quando eles eram muito pequenos, e desde muito pequenos eles perguntam sobre isso. E mesmo pequeno eu já dava resposta, né? Respostas simplistas, né? Simples, porque por conta da idade, por conta do conhecimento, e até depois a gente ir se aprofundando. Então, a gente tratar isso com naturalidade, sem a vergonha, eu costumo dizer que é como se fosse uma dança, sabe? E aí a gente vai fazendo essa preparação, assim como a gente vai aprendendo a dançar. E aí, esse momento da menarca, ela deixa de ser um momento temido, assustador, e passa a ser um momento esperado, um momento que se espera, né? Então, Eloá já está esperando por esse momento organizado ali. Bia também já está esperando. Isso não quer dizer que elas não vão, de alguma forma, surgir algum sentimento, né? eh, de estranhamento, mas com certeza elas já vão estar mais preparadas, né? E elas já sabem o que vai acontecer. Então, esse momento da preparação eu acho muito importante. E você falou sobre outra coisa, que é a questão do luto dessa criança que deixa de ser criança e, no piscar de olhos, por conta de um sangue, passa a ser uma outra pessoa, né? Uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa, às vezes, tendo que cuidar de coisas. É, uma criança que não pode brincar, a gente fala sobre crianças que menstruam com 9 anos de idade. São crianças e elas precisam continuar sendo crianças, sim. mesmo menstruadas. Então, o que que é importante a gente explicar, Mi? A gente falar que elas continuam sendo crianças, nós tratarmos ainda como crianças, e dizer que o corpo está se transformando, né? Que agora ela precisa de um cuidado a mais com o corpo. Então, de um cuidado com esse ciclo, que ela pode brincar, que ela pode correr, que ela pode continuar fazendo as coisas dela normal, mas cuidando desse ciclo menstrual dela. E isso é mais importante, que é sobre dar contorno também para como elas se sentem emocionalmente, né? Acho que é importante isso, assim, de como não é só sobre falar sobre absorvente, sobre coisas Isso. práticas, sobre cólica, mas também de se interessar sobre como
essa menina está se sentindo com relação a tudo isso que está acontecendo. Ajudar, auxiliar, né? Elaborar Perfeito, é. emocionalmente sobre. E evitar, né? Isso eu acho que é importante também de frisar, evitar comentários do tipo, olha, cuidado agora com os meninos, agora você virou mocinha, agora você é mulher, agora você pode engravidar, porque muitas vezes a gente está falando sobre uma criança. E Uhum. perfeitamente, como a Mirelle colocou, ela continua sendo uma criança, né? E isso que você está dizendo, Mia, também é muito sério, porque isso também entra lá naquele impacto lá que a gente estava falando sobre esse comentário sobre o corpo, porque se a gente comenta, se a gente fala, olha, cuidado com os meninos, como assim? Esse corpo é perigoso? Uhum. O meu corpo é perigoso? Né? Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, porque essas falas é aquilo, né? Uma coisa é o que eu falo, outra coisa é como a pessoa recebe aquilo, o que que eu estou querendo dizer com aquilo, o que que está implícito ali, e a gente vai cada vez mais introjetando tabus, introjetando crenças, introjetando inverdades, né? Então é sobre isso, é sobre esse cuidado, né? E é um E essa cuidado que atenção. começa tão cedo para contar sobre um corpo que, quando vive esse luto simbólico, deixa de ter prazer porque deixa de brincar. Olha que como isso vai se desdobrar no decorrer da vida. Quem se torna essa mulher que teve a infância roubada, né? Eu já ouvi essa expressão, assim, tive minha infância roubada porque eu fiquei menstruada muito nova. Inclusive, eu sou essa menina, né, que menstruei com 9 anos de idade e tive a felicidade de ter uma mãe que falava: não, vamos colocar o absorvente, pode jogar bola, tá tudo certo. Ai, que Depois você vem legal. trocar, né? Fica atenta, perceba, sinta. Olha que interessante, né? No lugar de falar, nossa, agora não. Agora você senta aqui que agora você é mocinha, viu? Você vai sujar sua roupa? E daí se sujar a roupa? Sabe, e daí? E é uma coisa que eu acho importante a gente, inclusive, você que é mãe de menino pode até nos dar uma ideia, né? Não é, esse vídeo pode servir, inclusive, para mães de meninos, assim. Como que os meninos lidam com a menstruação, né? Porque tem muito isso, né? É, percebo muito isso de que os homens podem ficar nus perto dos homens, mas e as meninas perto das mães, assim, né? Os filhos perto dos pais e as filhas perto das mães. Mas e aí? Né? Como que esses homens, né, esses meninos, esses futuros homens estão lidando também com as coleguinhas, sabe? Que compreensão que eles têm dos corpos, de modo geral, que isso não é dito também para os meninos. Sim, Eu vejo, né, desculpa se isso chega como um julgamento, mas fato é que é negligente também com com a certeza. sociedade, né? Sim, com certeza. O meu marido, que por sinal é o seu compadre, Sei. ele teve uma conversa tão franca, difícil, sabe, mais franca, com relação a esse lado do homem não valorizar o Dia das Mulheres, não valorizar a mulher, sabe? Ele sentou nós todo mundo assim na mesa, deu Feliz Dia das Mulheres para mim, para a Bia. Ele não tinha dado durante o dia, né? Fez isso só no final do dia. E eu demonstrei para ele que eu estava chateada com isso, sabe? De não sentir reconhecida por ele e tal. E aí ele sentou todo mundo na mesa e foi falar sobre isso, né? E falou pro Pedro, falou, Pedro, eu não quero que você seja um homem que não valoriza sua irmã, que não valoriza sua mãe, que não valoriza suas amigas, que não valoriza uma namorada. Não seja esse homem, né? Não deixe de cuidar, não deixe de falar, não deixe de celebrar a existência e principalmente de respeitar. Eu achei aquilo tão bonito, Sim. sabe? A gente, todo mundo se emocionou ali, porque É. E foi isso muito é bonito. sobre não replicar coisas tão violentas, né? Eu vejo que às vezes mulheres fazem isso, mas é mais comum homens, assim, de dizer, ah, tá naqueles dias, né? Eu acho tão legal, assim, quando o João, como eu uso o DIU, assim, e me perco às vezes na minha rotina super frenética, às vezes ele fala assim, calma, amor, você quer um chazinho? Porque você tá bem no seu período, no seu ciclo, né, menstrual. Eu falo, eu quero. E isso é tão legal, né? Enquanto outros fazem piada disso, falar, Sim.
está nesses dias aí, mas também, né? Isso é tão violento, né? E é tão Muito. importante que a gente conte sobre esse corpo que é cíclico, que todo mês ele vai passar por situações, que inclusive é algo que eu vejo assim, que o significado que se deu à menarca, ou como vem se relacionando, né, com o ciclo menstrual mês a mês, pode prejudicar muito como essa pessoa lida com o próprio corpo sempre, né? Então, o corpo bem cuidado, ele vai ter uma resposta melhor, não é? Nossa, faz total sentido. Você falou sobre acolhimento, né? O João sabe te acolher nesse dia. Às vezes um acolhimento que às vezes você talvez nem esteja percebendo que você Não. merece, sabe? Às vezes o que você precisa, o que vai talvez surgir efeito ali é justamente esse acolhimento, né? Então, ele acolhe, ele vai lá e te oferece um chá, e esse chá, ele faz um efeito também, Uhum. sabe? Isso é muito bom. É maravilhoso isso. E sobre parar, né? Porque a gente precisa dar conta de tantas coisas, né? E a gente quer dar conta de tantas É, coisas. E a gente tem várias, jornadas, e no meio disso tudo, a gente tem um corpo que está passando por uma série de coisas, né? É, ora é um ciclo menstrual, ora é uma questão hormonal, né? Ele continua se desenvolvendo e vai seguir se desenvolvendo e passando por ciclos. E às vezes a gente desrespeita isso, assim, às vezes a gente porque. negligencia, né? Para mim, por exemplo, o DIU foi algo excelente, Uhum. foi ótimo para mim, né? Mas também vem com isso, assim, foi ótimo e muito funcional, funcional para me deixar, ó, né? Mas aí chega uma hora oh, calma, Uhum. sabe? Vamos, tá cansado, o corpo tá cansado, o corpo tá pedindo isso. A energia é outra, É, sabe? Assim, é muito claro, né? O quanto quando a minha menstruação desce, quando ela acaba, como eu vivo de novo, né? Como eu me sinto viva de novo, porque quando vai chegando ali perto, aquele período pré-menstrual ali, né? A famosa TPM, essa energia baixa, sabe? A indisposição às vezes chega, né? E aí a gente tem que dar conta de um monte de coisas, né? É, então, saber respeitar, se acolher nesse momento, né? Falar, não, eu tinha tal coisa para fazer, mas hoje eu vou cuidar de mim, não consigo, sabe? Dar lugar, né? Dar voz para esse corpo, legitimar isso. Acho que é muito, acho não, né? É muito importante. com Eu costumo certeza. falar assim que às vezes a ignorância, né, é o que gera a violência. A Sim. ignorância é o que gera a chacota na escola, sabe? Se o menino não sabe o que é isso, se o menino não sabe do que acontece, isso deixa de ser respeitoso e passa a ser motivo de chacota, motivo de piada, né? Então a gente realmente precisa. Não existe uma educação, uma educação sexual para as meninas sem esse cuidado também com os meninos. Uhum. Então, educação sexual não é nada daquilo que as pessoas falam por aí, que a gente vai ficar falando sobre sexo. Não, a gente vai falar sobre um corpo que se desenvolve, né, com linguagem apropriada para cada idade, sempre com o intuito de proteger, de conscientizar as pessoas de modo geral, né, Mi? Com certeza. Falar sobre educação sexual é a gente preparar, né, essas crianças para que sejam crianças que saibam se proteger. Quando eu me tornei mãe e que eu deixei de olhar para a educação sexual apenas ali nos livros, né, apenas ali como um conhecimento e passei a praticar isso, estou entregando um escudo para os meus filhos, sabe? Um escudo mesmo de proteção para os meus filhos quando eu ensino eles sobre educação sexual. Quando eu. E é isso que vai fazer a diferença, porque eu não vou estar junto com eles sempre para Sim. defendê-los. Eu não vou estar com eles. Então, quando eu estiver longe, que eles saibam usar da melhor forma possível esse escudo que eu estou entregando para eles assim com muito carinho, com muita disposição, com muito amor. Uhum. É sobre dar autonomia para os nossos filhos crescerem, Uhum. né? Me conta, como que você está lidando aí com essa fase? Com essa fase?
Por mais que a gente acha que a gente vai se preparar para isso, né? Na hora que o negócio chega, é meio punk, assim, é complicado, né? É, às vezes a minha autocobrança fica querendo ter frases prontas na ponta da língua, sabe? Fica querendo ter ali uma biblioteca de conhecimento para poder dar uma aula, né? Não, e as perguntas são infinitas, né? Porque pergunta num dia, passa 2 dias, pergunta às vezes a mesma coisa. Exatamente, né? E é isso, né? Eles vão elaborando ali. Mas assim, eu tenho procurado passar por isso, me assim, do jeito que tá dando ali, com leveza, me disponibilizando, né? Fazendo leituras. Então a gente tem, né, leitura infantil, leitura ali para criança de 8, 9 anos, né? Por exemplo, sobre como explicar como são feitos os bebês, né? Como são gerados os bebês. Então tem uma leitura para criança, para essa parte infantil de 8, 9 anos, com relação a isso. E agora eu já estou numa fase de uma leitura. Então, assim, a gente já teve esse momento dessa leitura mais Sim. leve, tranquila, para crianças menores, e agora a gente está numa fase de uma leitura mais sem tanta fantasia, né? Assim, dizendo sobre a verdade mesmo, sabe? Dizendo sobre com uma linguagem mais apropriada, né, para crianças para os pré-adolescentes. Que inclusive está lendo, é aquele Diário de Adeline. Não sei se você Uhum. já ouviu falar. É Não. um livro, gente, maravilhoso, que conta sobre esse rito, né, de passagem, sobre a menarca. Então, nós estamos lendo, inclusive eu, a Bia e o Pedro, nós estamos lendo juntos. Tiago não está fazendo parte porque Tiago viaja, né? Então ele não está em casa durante a semana, mas estamos lendo nós três juntos Que legal. sobre a menarca, né? Então, ai, você está lendo junto com seu filho? Sim, ele precisa saber disso. Inclusive, ele já fez um monte de perguntas, né, desde criança sobre isso. Então, lendo livros, me disponibilizando, sabe? Às vezes ali, quando chega uma pergunta que eu não estou com cabeça para responder aquilo, eu falo, nossa, que interessante essa pergunta, mas a gente pode conversar sobre isso depois? Então, não negligenciando, não deixando de falar, não me silenciando. Acho que talvez seja essa, sabe? O resumo da E nem resposta. fugindo. Nem fugindo do assunto, exatamente. Às vezes acontece isso, né? A gente fala, peraí, a gente pode falar sobre isso mais tarde? Amiga, o que que eu faço? É, e assim, Ainda bem que ela passa por isso antes de mim. Olha que delícia. e às vezes, quando eu falo assim, nossa, na hora, é punk quando eles chegam com a pergunta, porque não é nem às vezes pelo conteúdo em si, mas é porque eu olho e falo, gente, eles estão crescendo. É. Sabe, assim, às vezes o meu ser pega de surpresa é ser pega nesse ponto. Eles estão crescendo, né? E a partir desse momento que eles estão crescendo, eles chegam com essas perguntas, chegam com essas dúvidas. Pá, pá. Toda hora chega um bater nesse portão. Ó. Eu tô ouvindo, eu olhei pra cima, falei, gente, será que a mulher tá atendendo? Já tá brava lá em cima. O pau tá torando lá, né? Olá, meu amor, tudo Olá. bem? É. Então, estudos, leituras, acolhimentos, o que mais? Disponibilidade, afetividade, sorriso, leveza. E é uma bela de uma oportunidade. Mais uma vez, vou sempre frisar isso. É uma bela de uma oportunidade para a gente olhar para como a nossa história aconteceu. Um É o convite convite, para ressignificar os nossos próprios traumas, né? com certeza. E não se desesperem, né? Se vocês não sabem ainda fazer isso, a psicoeducação está aí para isso, né? Então, há tempo. Vá ler também, vá conhecer esse corpo, vá se interessar por isso. Diga, espere aí um pouquinho que eu não sei responder sobre isso, porque na minha época eu não vivi dessa forma, eu não passei por isso assim. Enfim, pede uma licencinha e fala, vou verificar isso e te falo. Gente, te fala, por favor, tá? Não seja esse adulto que fala, vou te falar, vamos conversar e daí some. Some na braquiara, nunca mais volta, não fala sobre esse assunto. Não seja isso, sabe? Isso é uma negligência, isso quebra a confiança, isso quebra a oportunidade, Sim. isso silencia, né?
É isso. É isso. Você gostaria de falar algo mais para quem está assistindo esse vídeo? Eu acho que a mensagem principal talvez seja que seja também um convite, né, para as mulheres, para as mães, né, para os homens, olhar para esses tabus, olhar para esse corpo de vocês também, né? Eu costumo falar que eu faço educação sexual com os adultos mesmo, sabe, no consultório, né, que eu não atendo só crianças. Então, acho que talvez a mensagem principal seja que a gente entenda, né, se interesse em saber que a menstruação ela é um rito de passagem, né, que é sobre o conhecimento do corpo, sobre o desenvolvimento, e não sobre algo ruim, né, algo que vá prejudicar. Então, tem muito isso, né, de que a menstruação é uma coisa muito ruim. Então, eu fico esse convite, assim, acho que é sobre entender desse corpo e é sobre educação sexual. Entender desse corpo é fazer educação sexual, né? Sim. É isso, quero te agradecer por ter topado estar aqui. Amei nossa conversa. Espero te receber de novo em breve. Te amo. Te amo também. Obrigada. Cadê eu?